principalmente síndrome córtico-basal. Peço até desculpa se o slide não tiver muito bem ornamentado, eu estou em processo de mudança, então uma parte está aqui, outra parte está no Jardim Recreio, a coisa está bem confusa, mas a gente vai tentar fazer o melhor. Então eu vou iniciar com o caso clínico. Esses slides vão ser os únicos que terão texto mesmo durante a nossa apresentação, porque não tem como apresentar de outra forma. Um paciente de 67 anos, sexo masculino, destro e previamente rígido, ensino médio incompleto e taxista. 2 anos antes da consulta, iniciou-se a dificuldade para se localizar enquanto conduzia seu automóvel. Sua esposa relatou ter percebido tal alteração a primeira vez quando ele se perdeu, né, voltando para casa. Associadamente, familiares também perceberam maior dificuldade para se lembrar de fatos recentes e compromissos importantes. Após poucos meses, os filhos perceberam que o pai não mais conseguia consertar alguns objetos defeituosos, como habitualmente fazia, e ele também manejava os instrumentos de forma um pouco mais desajeitada do que habitualmente fazia também. Com cerca de 1 ano de evolução, ele desenvolveu lentificação de movimentos e rigidez no membro superior direito. Passou a não mais fazer a sua atividade de taxista, né? E nem mesmo outras atividades instrumentais, como fazer compra ou mesmo ir ao banco, demonstrando que realmente se tratava de um quadro demencial. A esposa o acompanhava na maioria das suas atividades e, tendo em vista esse quadro, foi encaminhado para avaliação neurológica. Eu não sei como que funciona, professor, bem, mas não sei se se vocês fazem perguntas, pode seguir, né? Então, a avaliação neurológica, ele teve um Mini-Mental de 18, né? Mesmo tendo escolaridade ali não completa em termos de ensino médio superior, isso notoriamente é um valor alterado, né? Errando principalmente em orientação, cálculo, evocação, leitura e desenho, né? Mostrando o acometimento aí de múltiplos domínios. O exame neurológico estava consciente, parcialmente orientado, a atenção básica e sustentada, bem como a linguagem, inicialmente estavam proporcionalmente preservados. Possuía alguma dificuldade de interpretação de provérbios e uma certa crítica, né? Já com certo tipo de prejuízo, né? Demonstrando principalmente uma disfunção executiva, né? Uma das várias formas de avaliar a função executiva. Nas tarefas de memória verbal e visual, o paciente apresentou bastante dificuldade. Só uma pergunta. Você apresentou lá um exame que teve problema na evocação, mas quanto? Quanto? Ele errou 2. Acertou 1 só. Uma só. Isso é normal ou normal? Anormal. Qual que é o normal? Até 2. No Brasil, teoricamente, né? No exterior, um erro já é considerado um país desenvolvido como respeito de anormalidade. No Brasil, nos estudos normativos, tem gente considerada normal que errou 2. Então, depende de como você interpreta isso. Aquela validação da professora Sônia, né, acho que 2003, se não me falha a memória, se não me engano lá, eu acho que eles consideraram os pacientes que erraram 2 ou mais, né, foram aqueles que evoluíram para a demência, né? Sim, mas mesmo naquela normalização, a gente considera normal que errou 2. Aham. Então é meio difícil de... Mas no Brasil a gente considera, em geral, aqui a gente considerar quando errou mais do que uma, um suspeito. Uhum. Uma, tudo bem, no Brasil pode ser, mas se errou mais do que uma, a gente considera suspeito. Perfeito. Ele já é considerado bem suspeito. Perfeito. Uma outra coisa que você toma cuidado, quando você fala da questão de ter crítica em relação ao comprometimento da crítica em relação à sua, fazendo aí, em relação à sua percepção dos déficits. Aí. Isso, a percepção do déficit. Você falou que isso tem a ver com função executiva. Pode Sim. ter, mas tem que tomar cuidado, porque um fenômeno comum que causa essa
ausência de crítica, é a nosognosia. Os pacientes têm a nosognosia de vários aspectos, inclusive do seu problema cognitivo. Então, é difícil afirmar que é uma alteração executiva. Pode ser uma nosognosia, que na verdade seria um fenômeno muito mais associado à função parietal do que à função frontal, que é a função executiva. Sim, perfeito, professor. É que eu já vi descrição da anosognosia, né, como sendo a percepção especificamente da paresia, né, e não para todos os déficits como um todo. Aqui foi mais um sentido de ele não perceber que tem alguma coisa errada, né, e não especificamente a um déficit motor. Foi mais ou menos nesse sentido. Historicamente, a descrição tenha sido paralisia e não reconhecimento da paralisia, que é um fenômeno clássico do AVC. Mas se tem usado para a falta de percepção da gravidade de vários sintomas. Perfeito. Por exemplo, a discinesia, induzida pelo levodopa, usa-se o termo nosognosia. A gente tem a nosognosia para a percepção do pânico em relação à coreia, e o mesmo termo para falta de percepção crítica de um déficit, não necessariamente só paresia. Então, perfeito. na literatura é usado de maneira mais ampla, né? Perfeito. Possui alguma dificuldade, né? Então, mostrou aí principalmente o acometimento de memória, também verbal e visual, né? Além disso, ele não conseguia imitar gestos monomanuais simples bilateralmente ou gestos complexos bimanuais, e não conseguia realizar atos com instrumentos, evidenciando grave apraxia ideomotora bilateral. Isso chamava, evidentemente, a atenção, principalmente a gente viu a apresentação isso no dia a dia, que ele não conseguia mais manusear, né, os objetos e ferramentas, apesar de ele manter o conceito do movimento, né? Apesar de ele saber para que as coisas serviam, ele não conseguia manusear, o que nos indica que não se tratava, pelo menos em princípio, de uma apraxia conceitual, né? Mas tão somente ideomotora mesmo. E depois acho que a gente pode até discutir um pouco, surgiram alguns outros sintomas que aí poderiam levá-lo a ter um outro tipo de classificação de apraxia. Não conseguia fazer cálculos simples, nem distinguir entre a direção direita ou esquerda, né? Então, isso é que a primeira parte, principalmente uma função executiva de cálculo, e que é amplamente avaliada em todas as baterias validadas, e a segunda parte já é mais uma função visoespacial, né, e tem algumas formas diferentes de classificá-la, mas principalmente uma função relacionada ao lobo parietal dominante, né, mais especificamente o lobo parietal esquerdo, que é onde estão os práxicos, né, os conceitos do movimento. Ao exame somático, ele tinha uma hipomimia, uma rigidez plástica e uma bradicinesia notoriamente assimétricas, né? A direita mais evidente do que a esquerda, assim como mioclonias distais que eram evocadas pelo estímulo sensorial. O paciente apresentou piora progressiva, alguns meses depois passou a ter problema de linguagem que inicialmente havia sido preservada, como gagueira e dificuldade de entender voz passiva. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre o caso? De algum achado? Você vai fechar com os passivos presentes aí? Sim. Você pode seguir. Então, só em relação... De 2 anos. 2 anos. Então, o que a gente tem em termos de todas as síndromes clínicas, aí a gente viu que nitidamente a gente tem um quadro demencial, né? Uma síndrome cognitiva de múltiplos domínios, inicialmente amnésico, mas de múltiplos domínios, e a gente tem um parkinsonismo, né? Com outros, na verdade, um Parkinson Plus, né? Um parkinsonismo com outros distúrbios do movimento. Então, a gente tem principalmente uma disfunção amnéstica, que curiosamente foi o que abriu o quadro. Além disso, uma
disfunção executiva, como a gente viu, habilidade de cálculo, abstração. A gente viu que ele tinha uma apraxia ideomotora, né, na sua forma clássica, né, ele não conseguia fazer gestos nem intransitivos e nem transitivos, né, que geralmente aponta para o lobo parietal dominante. Componentes da síndrome de Gerstmann, né, ele tinha uma desorientação direita-esquerda, ele só não tinha agnosia digital, né? Mas ele tinha desorientação esquerda direita, ele tinha não conseguia fazer nenhum tipo de cálculo mais, né? Depois que eu tentei resumir um pouco para não ficar grande, depois ele não conseguia mais ler, né? Então, entraria aí o terceiro componente da síndrome de Gerstmann. O que ele acabou não tendo para fechar a tétrade seria a agnosia digital, né? Tinha a grafia? Ele, no final, ele desenvolveu também, né? Mas não era o principal acometimento de linguagem dele. O principal acometimento dele era mesmo aquilo que eu comentei. Ele começou a ter, que é o que eu vou falar agora, começou a ter apraxia da fala, né? De fato, ele fazia aquele ensaio articulatório, né? De vez em quando, e às vezes eu faço isso também, e ele não entendia a voz passiva, né? Então, isso mostrava que ele não tinha mais a estrutura gramatical da frase, né? Ele não conseguia mais entender as funções. Isso a gente pode ver nos outros tipos de afasia, principalmente afasia de Broca, né? E além disso, ele tinha uma inconsistência nos erros, né? Ora ele errava um fonema, ora ele errava outro, né? Então, o que mostrava principalmente uma forma agramática mesmo de afasia, né? Curiosamente, a gente vê muita síndrome de Gerstmann em quadros neurodegenerativos, né? Principalmente com um acometimento parietal, a gente vê muito em patologia Alzheimer, mas ela foi uma síndrome descrita em um quadro sugestivo de AVC, né? Parece que foi realmente um AVC de circulação anterior, mas na sua parte posterior, pegando um pouco parietal e até mesmo occipital ali também. A descrição clássica, pelo menos do Gerstmann, foi 4 pacientes em que ele tinha um que foi AVC, outro que era um glioma e tinha outro que tinha sido um TCE. Então ele fez essa descrição em 1924. Curiosamente, o paper dele só veio ser conhecido em 1940, quando ele publicou a versão em inglês, né? Então, nesse meio tempo, até outras pessoas reconheceram Gerstmann em outros cenários, mas a descrição mesmo pioneira foi dele. A apraxia da fala, como eu já comentei, e os motivos de a gente ter esse diagnóstico, o parkinsonismo, que a gente viu que era assimétrico, né? E ainda tinha a presença de outros distúrbios do movimento, principalmente as mioclonias, né? Esse paciente ele foi submetido a exames de imagem, né, exame de ressonância magnética, em que a gente vê principalmente uma atrofia frontoparietal, e no caso dele associada ao hemisfério dominante, né? A gente viu que também tinha uma atrofia posterior bem importante, mas o que chama aqui a atenção são esses achados nitidamente assimétricos, né? Principalmente na região frontoparietal. Cortical predominantemente. A gente não vê nenhuma alteração específica nos núcleos da base, apesar de que a gente sabe que a degeneração córtico-basal em si ela pode gerar alteração de sinal e atrofia, mas geralmente se limita ao putamen e ao pálido. Geralmente não é uma coisa difusa em todos os núcleos da base. Além disso, foi submetido a um PET. A gente vê também que tem um hipermetabolismo frontoparietal esquerdo,
é importante notar aqui que a gente tem a preservação, principalmente de córtex primário e do símbolo posterior, né? O que faz a gente não pensar inicialmente em uma patologia BA, por exemplo. E no plano coronal a gente vê classicamente aí que são achados assimétricos e que também tem um hipometabolismo nos núcleos da base à esquerda. Tá? Então, desse cenário, acho que não ficou tão difícil para a gente fazer esse diagnóstico de que, na verdade, se tratava de uma síndrome córtico-basal, né? Ele era um paciente que fechava todos os critérios, por qualquer um que sejam eles, que a gente vai discutir brevemente aqui, e provavelmente uma síndrome córtico-basal secundária a uma degeneração córtico-basal em si. A primeira vez que esse termo apareceu na literatura foi nesse artigo do Rebels, eu não sei se é assim que chama, que lá em Boston, né, lá no MGH, eles acompanharam o caso de um parkinsonismo atípico em 3 pacientes. Curiosamente, essa descrição, que foi muito bem, é um paper grande, eles descrevem muito a parte patológica, inclusive, e eles chamaram de uma degeneração córtico-dentato-migral, né? Essa denominação foi vista principalmente pelo acometimento patológico, que eles viram o acometimento de substância negra, né, e de núcleo denteado, que posteriormente se viu que não era uma característica tão frequente assim, e por isso que essa parte dentato aí, ela saiu desse nome. Eles viram, curiosamente, que esses pacientes, ele até fala isso, que apesar de ter um quadro motor muito grave, eles, curiosamente, tinham um quadro cognitivo relativamente preservado, né? Isso é uma coisa interessante para a gente ver como que foram como que foi a descrição inicial e como isso mudou ao longo do tempo, né? Além disso, um desses pacientes ele tinha provavelmente um fenótipo mais compatível com o PSP, né? Mas essa foi a primeira descrição que esse termo apareceu na literatura. Mais tarde, em 1989, onde realmente se cunhou esse nome de degeneração córtico-basal, eles avaliaram outros 4 casos, mais 4 casos, e eles fizeram uma espécie de comparação com a descrição original de 1967. Aí eles viram que, na verdade, o acometimento do núcleo denteado não era algo tão expressivo assim, e, portanto, ficou esse termo degeneração córtico-basal. Eles viram aqui que esses pacientes, os 3 pacientes desse estudo e a comparação com os casos do Rebels. Então, eles viram que era uma síndrome que tinha uma idade um pouco mais avançada, maior do que 65 anos, né? Praticamente todos eles foram assim. Na descrição original tinha um que tinha 59 quando iniciaram os sintomas, mas viram que tinha principalmente sintomas achados físicos de bradicinesia, tinha uma rigidez importante. Eles viram que em alguns casos até eles classificaram como ataxia, mas isso provavelmente não era bem uma ataxia mesmo apendicular, e pela descrição deles parece mais que fosse um tipo de apraxia melocinética, né? Quando eles descrevem algo bem distal, então provavelmente talvez não fosse uma ataxia cerebelar mesmo, de fato, apesar de que esses pacientes eles podem ter também. E curiosamente eles tinham paralisia do olhar supranuclear, né? Tinham uma rigidez axial, tinha demência, né? Apesar de que a demência ela foi sendo mais encontrada ao longo dos anos, e provavelmente esses quadros iniciais, essas descrições iniciais, elas provavelmente subestimaram os déficits
cognitivos desses pacientes, porque eram mais focadas mesmo no distúrbio do movimento em si. Né? E eles viram que também tinham distonia, a mioclonia, que depois viraram achados típicos mesmo desses pacientes, e a mão alienígena, né, que eles viram em 3 desses 7 pacientes. Hoje a gente sabe que é um dos achados que mais suscita a gente pensar nesse diagnóstico. Porém, ao longo do tempo, foi se vendo que nem todo paciente que tinha uma degeneração córtico-basal patologicamente se comportava como uma síndrome córtico-basal. E esse estudo, que é atualmente um dos maiores estudos com anatomia patológica, e foi o estudo que descreveu os critérios diagnósticos atuais que são utilizados, eles avaliaram 267 pacientes e tentaram classificar eles em várias síndromes. Eles viram que não era somente uma síndrome córtico-basal, e é aqui que a gente faz a distinção entre a síndrome córtico-basal e a degeneração córtico-basal, que é, na verdade, uma patologia, uma taupatia 4R, né? Enquanto que a síndrome córtico-basal ela pode ter diversos tipos de mecanismos e diversas patologias subjacentes. Então, eles classificaram pacientes com uma síndrome córtico-basal provável, possível, e para os pacientes com a patologia de degeneração córtico-basal, ainda se assume a possibilidade de outras, pelo menos 3 síndromes, sendo principalmente o quadro mais comportamental, que se assemelha ao fenótipo da DFT, um fenótipo de afasia progressiva, a sua forma não fluente, e ainda um fenótipo de paralisia supranuclear progressiva. Então, de acordo com esse critério, para que você defina uma síndrome córtico-basal provável, esperado, o paciente tem que ter pelo menos 50 anos, né? Tem que ser um início insidioso, não pode ter uma história familiar, pelo menos para você classificar ele como esporádico provável, e você pode ter esses fenótipos clínicos que eu já descrevi, né? Um fenótipo clínico de síndrome córtico-basal provável, que aí você assume que ele tem que ter pelo menos 2 achados motores ou 2 achados corticais superiores, sendo os achados motores a cinesia ou a bradicinesia, a rigidez e a mioclonia, e sendo os achados corticais superiores ou cognitivos, a mão alienígena, a apraxia ideomotora ou algum déficit sensitivo cortical, né, que a gente avalia mesmo como estereognosia, né, que isso é geralmente assim classificado. Mas você pode ter uma síndrome córtico-basal provável ainda em um paciente que tem um quadro sugestivo de uma variante comportamental, né, como se fosse uma demência frontotemporal ou uma afasia não fluente ou agramática. Para a definição de possível, não tem esse corte de idade, não precisa também não ter história familiar, e ainda se acrescenta, como eu pus aqui, o fenótipo de PSP. Esses são os critérios mais adotados para se fazer o diagnóstico da síndrome córtico-basal. Porém, ele não é o único. Outros critérios, né, que já foram citados, foi nessa corte, essa é a maior corte, se não me falha a memória, de pacientes com a confirmação anatomopatológica. E eles definiram cerca de 404 pacientes, mas nem todos tinham informações, acabou ficando 296, se eu não me engano, em que eles definiram alguns achados que, na verdade, eram mais importantes no início da doença do que se tinha suspeitado previamente. E esses achados que eles viram que tinham uma frequência maior foram principalmente o acometimento de linguagem, né, notadamente a apraxia da fala, apraxia de membro, isso já está desde a descrição original, e uma síndrome
rígido à cinética, né? Então, esses seriam os achados maiores, né? São esses que estão com a setinha em azul. Além disso, todos os pacientes tinham que ter um início insidioso e ter uma resposta ruim ou não sustentada à levodopa. Dessa forma, para eu classificar esse paciente em síndrome córtico basal de acordo com esses critérios, eu teria que ter os critérios mandatórios e pelo menos 2 maiores ou 2 menores. Então, em relação a outros acometimentos, né, principalmente falando da distonia, uma coisa interessante é que na descrição original, todos os pacientes tinham algum grau, né? Porém, foi se vendo ao longo dos anos que esse não é, na verdade, um achado tão típico quanto se suspeitava. E nessa série de casos, eles viram que, na verdade, a distonia só estava presente em cerca de 37% dos casos, né? Mostrando que, na verdade, não seria um critério maior ou definidor. E mais ainda, os achados clínicos, eles não seriam definidores de patologia, né? Que isso é uma coisa que a gente já tem bem definido, né? Apesar de ser uma síndrome, ela pode ter inúmeras patologias subjacentes e pode ter mesmo até uma copatologia. Porém, os outros achados, como a gente já falou, de apraxia e de síndrome da silhueta rígida, esses sim eram realmente bem frequentes. Em relação a outros achados que foram ganhando importância ao longo do tempo, foi principalmente a síndrome cognitiva associada. Se inicialmente a descrição lá de 1967 do pessoal do MGH falou que esses pacientes eles tinham um quadro cognitivamente relativamente preservado, hoje a gente sabe que geralmente é o primeiro sinal, né? E isso pode se apresentar até cerca de 6 a 8 anos antes do quadro motor propriamente dito. E está mesmo associado a múltiplos domínios, sendo eles principalmente a linguagem e as funções executivas. Só que a gente sabe que pode ter domínio viso-espacial, né? Como a gente viu no nosso caso em si, que ele tinha alguns componentes da síndrome de Gerstmann. Além de alterações comportamentais, depressão, entre outros achados. Esse estudo ele fez uma demonstração legal, porque apesar de a gente saber já até a época desse estudo que a linguagem ela frequentemente era acometida, a gente não sabia que ela poderia ser tão precoce. Então, eles mostraram que dentro do primeiro ano de doença, 70% tinha acometimento de linguagem e somente cerca de 30% tinha apraxia de membro, que é o que a gente classicamente sabe que é um dos achados mais associados na síndrome córtico-basal, né? E, além disso, ele fez até uma definição um pouco ousada de definir, né, a síndrome córtico-basal como uma síndrome motora, né, com achados motores e de linguagem, né? E, além disso, ele fez uma coisa interessante, que ele pegou todos aqueles que fecharam mesmo uma síndrome de Gerstmann, né, tendo aqueles 4 fatores em mente, né? E ele correlacionou com a assinatura DA, principalmente utilizando dados de Licor, né? E ele viu que a síndrome de Gerstmann, ela se correlacionava com a patologia DA com uma sensibilidade e uma especificidade de em torno de 75% dos casos, né? Mas aqui a gente vendo um pouco sobre a alteração de imagem de estrutura cortical,
a gente vê que aqueles pacientes que têm uma patologia BA, eles vão ter um acometimento principalmente parietal, né, como a gente vê na parte de vermelho, né, ali pegando parietal e símbolo posterior. Enquanto aqueles pacientes que não têm assinatura BA, eles vão ter um acometimento principalmente frontal, né, ou frontotemporal. E isso levou eles a sugerir que, na verdade, a síndrome córtico-basal, ela pode ser uma variante atípica da doença de Alzheimer, né? Que a gente viu que ela não está naqueles achados lá de 2013, né? Em que eles classificaram todas as síndromes associadas à patologia de degeneração córtico-basal. Então, foi uma coisa nova, né? Uma apresentação fenotípica nova. Então, como a gente já falou, os principais achados de imagem são realmente a atrofia frontal, principalmente da porção frontal posterior, parietal e também do corpo caloso. O corpo caloso é interessante o acometimento dele porque provavelmente é uma das principais explicações para a síndrome da mão alienígena. Existem diversas classificações de como isso seria um tipo de apraxia. Eu já vi de formas diferentes em livro de semiologia ou em livro clínico, mas eles até denominam como se fosse um tipo de apraxia simpática, né? E eles definem isso como se fosse aquela que pega ou o lobo ou o hemisfério da linguagem ou a parte anterior do corpo caloso. É muito difícil você encontrar até essa descrição. O paper clássico que sugeriu isso foi um paper do Norman Geschel, de 1963, mas você só consegue ver o abstract dele. Eu já tentei de todas as formas ver como foi que ele descreveu melhor, mas não tive acesso. Então, é como se a mão alienígena ela fosse um subtipo mais grave de uma apraxia calosal ou dispraxia simpática. Por fim, a assinatura patológica da degeneração córtico-basal enquanto taupatia são essas placas astrocíticas, né, que são o achado principalmente desses emaranhados de tal 4R nas células da glia. E, por último, só uma forma para a gente lembrar mesmo dos diagnósticos diferenciais que podem ser lembrados em uma síndrome córtico-basal, lembrando principalmente o PSP, em que há um predomínio principalmente do acometimento de achados axiais e queda precoce, e notadamente o acometimento da musculatura extrínseca ocular, porque principalmente gera lesão, né, do núcleo intersticial de Carroll, né, onde tem o controle do olhar vertical no mesencéfalo. Além disso, a doença de Parkinson em si e a atrofia de múltiplos sistemas, onde a gente costuma ver geralmente um quadro desautonômico precoce e grave, que isso a gente não costuma ver na síndrome ou na degeneração córtico-basal. Portanto, por último, uma forma só de a gente resumir como que se maneja esses pacientes. O tratamento é predominantemente sintomático, né? Não tem nenhuma doença, não tem nenhuma medicação modificadora de doença, mas a gente sabe do papel, nesses casos, tendo em vista que é um parkinsonismo grave, do papel da levodopa, né? Em que ela pode melhorar realmente, principalmente esses sintomas de rigidez e bradicinesia. Para aqueles casos que têm uma distonia, a gente sabe do papel da toxina, e para aqueles quadros que têm uma mioclonia grave, a gente sabe do papel de alguns
convulsivantes também, né? Para aqueles pacientes que têm uma variante parietal, né, e que já foi descrita essa variante parietal da degeneração córtico-basal, e que eles costumam ter até talvez mais uma patologia BA do que uma taupatia 4R, a gente sabe do papel das terapias multidisciplinares, né? Principalmente a fono, o ATO, e para aqueles pacientes que nós temos evidência de uma patologia BA, a gente sabe do papel dos anticolinesteásicos na evolução da doença, né? Portanto, as últimas mensagens aqui, só para a gente ter uma revisão bem rápida, é interessante diferenciar a síndrome córtico-basal da degeneração córtico-basal enquanto patologia, lembrar que a síndrome córtico-basal é um diagnóstico geralmente enigmático, difícil, pela ampla variedade de achados e ela poder ser devida a diferentes patologias, né? A gente lembrar que pode ser uma degeneração em si, pode ser um PSP, pode ser uma doença de Alzheimer, pode ser uma DFT, né? Pode ser secundária TDP-43. Além disso, a gente lembrar de todos esses achados motores e cognitivos, e que os cognitivos nos últimos anos têm ganhado mais notoriedade, principalmente como sintomas iniciais de apresentação clínica. Lembrar que ela pode ser uma variante atípica da BA. A patologia, né, é uma taupatia 4R, e ela geralmente se demonstra em exames de imagem como uma atrofia frontoparietal notadamente assimétrica. O tratamento é predominantemente sintomático. Então, obrigado. Eu gosto muito desse assunto porque